Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no bairro Florença, aqui na rua Deodoro de Oliveira, número 170, aqui no centrão aqui do bairro Florença, um bairro muito abençoado, aqui na cidade de Ribeirão das Neves. E é daqui que nós estamos gravando esta mensagem, que você vai receber aí na sua casa. Neste momento, você talvez está assistindo aí pelo telefone celular, ou pelo computador, pelo canal do YouTube, ou pelo Facebook. Se prepare, porque esse momento é um momento de bênção, onde Jesus vai entrar na sua casa e vai abençoar a sua vida completamente. Eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com você, que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Você tem a Bíblia aí consigo? Então, pegue a Bíblia aí, se você puder agora parar tudo que você está fazendo, sentar para ouvir a palavra de Deus. Caso não, depois você vai, pelo menos agora, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, e depois você vai conferir, a hora que você chegar na sua casa, os versículos que nós estamos lendo aqui. E eu vou colocar aqui também, desse lado, a referência bíblica e o versículo para você acompanhar também. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que Zaqueu era um homem muito rico, ele era chefe dos publicanos, e ele queria ver Jesus. A Bíblia diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Aqui, meus amigos, nós temos aqui uma informação muito importante. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram as pessoas que eram os responsáveis pela cobrança de impostos. Então, passava pelas mãos daqueles homens muito dinheiro. Zaqueu, o texto bíblico aqui diz que ele era rico, ele tinha muito dinheiro, ele conseguia realizar todos os sonhos materiais que o dinheiro que ele possuía podia comprar. Mas havia dentro de Zaqueu um vazio, havia dentro de Zaqueu uma necessidade que todo ser humano tem. Ele sempre está procurando Deus. Muitos procuram Deus nas religiões, nas filosofias, em uma porção de coisas. As pessoas, elas têm uma sede de Deus, é uma sede natural de Deus. Assim como o nosso corpo físico, ele tem sede de beber desta água, nós espiritualmente temos sede de Deus. E as pessoas, elas tentam saciar essa sede procurando nas mais diversas fontes, mas essa sede só será saciada com Jesus, com a palavra de Deus, com a presença de Deus. A Bíblia fala de uma mulher que ela estava ali junto de um poço tirando água, e Jesus, ele apareceu naquele poço e pediu àquela mulher que lhe desse um pouquinho de água. E aquela mulher disse: olha, como você, sendo judeu, procura a mim, que sou samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e vice-versa. E Jesus, então, ele fala uma coisa para aquela mulher, ele diz assim: olha, eu tenho uma água, que se você beber dessa água, jamais você voltará a ter sede. Ele estava falando da palavra de Deus, ele estava falando da vida eterna. Essa mulher, ela vivia tentando saciar a sede dela com os pecados que ela praticava, com a vida errada, e quando ela encontrou Jesus, Jesus contou a ela tudo a respeito da vida dela. Então ela saiu e ela comunicou às outras pessoas que ela encontrou um homem que falou tudo a respeito da vida dela, que falou de todos os atos que ela fazia. Então entenda algo aqui muito importante. Você, talvez, que está me assistindo agora, tem uma sede, tem um desejo, você quer saciar essa sede, você tem procurado saciar essa sede, talvez de várias maneiras, mas só há uma fonte que vai suprir a sua necessidade, que é Jesus. Zaqueu, ele tinha essa sede. O texto bíblico diz aqui, no verso de número 3, que ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão. Ele não tinha muita estatura. O texto diz que ele era de pequena estatura. Então, Zaqueu, ele tem uma ideia, ele traça ali um plano para ele conseguir ver Jesus. Diz aqui no versículo 4 assim: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa.
Observe aqui que esse era o momento da grande bênção da vida de Zaqueu. Era o momento da visitação de Jesus na vida de Zaqueu. O momento que iria mudar para todo sempre a vida de Zaqueu. Enquanto Jesus estava passando por ali, havia um plano celestial na vida de Zaqueu. Enquanto você está assistindo a essa pregação, você está prestando atenção a essas palavras, há um plano de Deus na sua vida, há um projeto de Deus na sua vida para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Zaqueu tinha uma sede, que diz que ele queria ver Jesus, ele tinha sede de algo, ele tinha uma necessidade, uma profunda necessidade. Então, o texto diz aqui, meus amigos, que quando Jesus viu Zaqueu, diz aqui no versículo de número 4 e no verso 5, fala assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Esse era o dia da bênção de Zaqueu, esse era o dia da mudança de vida de Zaqueu. Aquela sede por conhecer a Jesus, para saber quem era esse Jesus que as pessoas tanto falavam, essa sede nesse momento seria saciada. Então diz aqui no verso 6 que Zaqueu ele prontamente atende ao convite do mestre. O mestre disse: olha, hoje me convém pousar em sua casa. No dia anterior talvez não convinha, mas aquele era o dia, hoje era o dia que Zaqueu estava preparado, que o coração dele estava receptivo para receber a palavra de Deus. E diz aqui então, no verso 6, que ele, apressando-se, o recebeu com alegria, o recebeu com júbilo. Meu irmãozinho, você que está acompanhando agora essa mensagem, se apresse por conhecer Jesus. Jesus tem uma obra linda para fazer em sua vida, ele tem um plano lindo para desenvolver em sua vida, ele tem uma obra fantástica, ele tem uma obra grandiosa para desenvolver na sua vida. Basta que você o busque, basta que você o procure. Está escrito aqui neste livro sagrado: todo aquele que bater a porta vai se abrir, e aquele que pedir vai receber, o que buscar vai encontrar. Então esse é o seu momento de você ter esse encontro com Jesus. Jesus entra na casa de Zaqueu e diz aqui no verso 7 em diante: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí o verso seguinte, que é o versículo 8, diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entenda aqui uma coisa: aquele momento em que Jesus estava dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu ele começou a ter um vislumbre das coisas eternas. Ele começou a entender que tudo na vida era passageiro, que os bens materiais que ele havia adquirido durante toda a vida dele e fez dele uma pessoa rica, uma pessoa influente na sociedade, nada daquilo ele levaria desse mundo. Os nossos bens materiais, nós gostamos das coisas que temos. Você gosta da casa que você mora, do carro que você dirige, da roupa que você veste, das coisas que você conquistou. Tudo isso é válido você buscar, possuir, conquistar. Mas existe uma riqueza muito maior do que as materiais, que são as espirituais, que são as eternas. Zaqueu, quando ele estava ali face a face com Jesus, ele disse: Senhor, do que eu tenho, eu não preciso de tanta coisa. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu prejudiquei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Ou seja, ele estava entendendo agora a vontade de Deus. Ele estava entendendo agora um plano que Deus tinha na vida dele. E esse abrir do coração de Zaqueu para Jesus trouxe para ele uma grande bênção. Hoje é o dia de você abrir o seu coração para Jesus, para que uma grande bênção entre também na sua casa. E veja a bênção que Zaqueu recebeu. O versículo seguinte diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus disse que Zaqueu estava recebendo uma grande bênção, mas não só ele. Ele disse aqui, hoje veio a salvação
a esta casa. A casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu, a família de Zaqueu estava recebendo uma grande bênção. A decisão que Zaqueu tomou em encontrar-se com Jesus, em permitir Jesus entrar na casa dele, em ali ouvir o que Jesus tinha para falar ao coração dele, trouxe para ele uma grande mudança, uma grande transformação. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, é essa obra de transformação. Zaqueu, que tinha uma sede de Jesus, de conhecer Jesus, agora esta sede estava sendo saciada. Jesus estava suprindo essa necessidade, e Deus quer suprir essa necessidade também na sua vida. Talvez há um vazio, há uma inquietação em você procurar algo, em você buscar algo, você não sabe o que é. Esse algo que você está buscando chama-se Jesus. Ele não está nas religiões, ele não está nos homens, não está nas coisas, ele está em o próprio Deus, em você o buscar. A palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor, clame a Jesus, fale com Jesus da maneira que você sabe. Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma transformação, e Ele vai ouvir a sua oração. Não importa quem você é, não importa o que você fez até esse momento na sua vida, mas importa sim a decisão que você está tomando agora, que é receber a Jesus como Senhor da sua vida, que é mudar de vida. Jesus falou para Zaqueu: hoje a salvação veio a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Tudo mudou na vida de Zaqueu. Diz aqui no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que é que Jesus estava passando ali por aquela cidade? Por que é que você, com tantas coisas que você tem para fazer, você parou para me ouvir? Porque Jesus tem um plano na sua vida. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido. Ele era um homem rico, ele era um homem próspero, influente. Pessoas tinham ali um certo respeito por Zaqueu, porque ele era alguém influente na sociedade. Talvez você é alguém muito influente na empresa onde você trabalha, no local onde você vive, as pessoas te reconhecem por um determinado valor. Mas o maior valor que você pode ter é o nome escrito no livro da vida. Este sim é o livro mais importante. Você pode ter o nome escrito lá no hall dos clientes mais importantes do banco, da empresa onde você trabalha, o cargo que você ocupa. Você pode ser uma pessoa muito importante, mas o cargo mais importante de todos é ser chamado Filho de Deus. O Evangelho de João 1,12 diz que a todos quanto receberam, ele deu poder para ser feito Filho de Deus. Então, esse poder é para aqueles que o recebem. Receba Jesus hoje, coloque Jesus no seu coração, faça aí onde você está uma oração, peça a Jesus: entra na minha vida, muda a minha história, transforma o meu ser. Eu quero o teu Espírito Santo na minha vida, e você vai ver uma grande mudança na sua vida. Você não está diante agora dessa pregação por acaso. Deus tem um plano na sua vida. Zaqueu recebeu uma grande bênção, e você vai receber a sua também, em nome de Jesus. Tenha certeza disso, e a sua vitória já chegou. Talvez você está aí com um problema sério financeiro, problema de saúde, um outro problema qualquer. Creia, Deus tem uma grande bênção para você, e esta bênção está chegando agora. Eu gostaria de fazer uma oração por você, pedir a Deus que uma bênção alcance a sua vida. Você quer essa oração? Então você vai orar comigo agora, pois é momento de oração. Querido Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor cada pessoa que me acompanha agora através dessa gravação. Eu peço uma bênção sobre todos, a pessoas depressivas, a pessoas doentes, a pessoas com problemas sérios, e a Tua palavra diz que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Eu determino a bênção em o nome do Senhor Jesus sobre todos. Eu expulso toda ação do mal nessa vida, nessa família, na área da saúde, na área financeira. Toda amarração saia, vá embora, em o nome de Jesus. Meu Deus, eu ministro a bênção, eu declaro esta pessoa que me assiste agora abençoada e curada de todo mal, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, e amém. Meu irmão, minha irmã, tome posse da bênção, a vitória é sua, a bênção é sua. Seja abençoado nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Se você quiser vir participar de um culto aqui em nossa igreja, nós estamos aqui na rua Deodoro de Oliveira, no número 170, aqui no bairro Florença, na cidade de Ribeirão das Neves. Nós temos cultos diários aqui, às quartas-feiras, a quarta-feira da família, nós temos cultos. Nós temos também aqui na sexta-feira o culto de libertação, e no domingo a reunião
né, das maravilhas de Deus, a reunião dos filhos de Deus, onde nós nos unimos aqui para adorar ao Senhor, para buscar o Senhor. E você é meu convidado, está passando aí no rodapé da imagem os horários direitinho, o nosso endereço, repetindo o endereço, e o nosso telefone também, caso você queira, aí está enviando o seu pedido de oração ou então enviando o seu testemunho. Que Deus abençoe e fique na paz. Até o nosso próximo vídeo, aqui no Momento da Palavra.